Olá, pessoal. Eu sou a Francesca Stefan, psicóloga e docente desse curso de hoje. Sou doutora e mestre em psicologia na área de processos psicossociais e saúde, terapeuta de família e casal há 15 anos, e estudo, no mestrado e no doutorado, esses temas da área de violência. E hoje, então, a gente vai dar início, na aula 1, ao curso de Relações Abusivas, Avaliação e Intervenção. A aula 1, a gente vai introduzir esse tema, trazendo alguns conceitos e entendimentos básicos para a gente desenvolver, possibilidades de mapeamento e entendimento acerca desse tema, um tema tão complexo, né? Montei o curso com bastante cuidado, teórico, logicamente pensando na prática, pensando na intervenção, porque eu sei que a procura de vocês é muito nesse sentido, de dar subsídios para os atendimentos de vocês na clínica, mas a gente tem que dar uma base teórica e também de entendimento ético e político acerca do tema, E dessa maneira que eu organizei o curso, ok? Vou apresentar um pouco do curso para vocês, como que eu pensei o desenvolvimento aí dessas horas, de troca e de informação. Como já foi dito, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, qualquer questão para colocar, pode me interromper, pode fazer perguntas aí pelos diversos canais de comunicação, tá? A ideia, sim, é que a gente troque bastante, traga experiências, tá? Porque não tem um saber pronto acerca desse tema, a gente precisa ir construindo, e a experiência e o estudo de cada um de vocês, juntamente com o meu, é que vai trazer a riqueza aí acerca desse tema tão complexo, difícil, mas infelizmente também muito atual, muito presente aí na mídia, nas notícias de jornal, e também, infelizmente, paralelamente, na vida das pessoas. Eu vou começar aqui apresentando o curso para vocês. Então, tá aí o nosso curso pensado, e eu acho que gerou bastante interesse por parte das pessoas, Eu tenho sido chamada a desenvolver esse tema já há algum tempo, até antes mesmo da questão da pandemia, e essa questão agora do isolamento, dessa modificação enorme na nossa rotina, gerada aí por esse medo, do coronavírus, tem gerado essa discussão acerca de como que estão ocorrendo as relações dentro dos ambientes domésticos, privados, íntimos, de uma forma geral. Tá? É um tema que já tem sido motivo de procura já há algum tempo, motivo de interesse, de muitas dúvidas, E agora, nesse contexto de isolamento, quando a gente se volta para um ambiente mais privado, a gente se vê impactado por alguns dados de aumento, principalmente da violência doméstica, A Polícia Civil, as delegacias das mulheres têm trabalhado muito essa divulgação e essa preocupação, com o aumento das ocorrências de violência, A preocupação, antes mesmo dos resultados aparecerem, os profissionais que trabalham com essa temática já estavam preocupados com a possibilidade, que de fato veio a acontecer, de aumento dessas violências, porque se pressupõe, hoje a gente analisa dentro das políticas de saúde, de segurança pública, que no Brasil especificamente o ambiente doméstico, que era para ser um ambiente, a gente vai discutir isso ao longo do curso, era para ser um ambiente de cuidado, de acolhimento, de segurança,
a gente não tem visto o ambiente doméstico dessa maneira. Pelo contrário, os profissionais de saúde pública, de saúde coletiva, de assistência social, veem, né, infelizmente, o ambiente doméstico como um ambiente de violência, um ambiente de vulnerabilidade. Tá? E nesse contexto de pandemia, isso ainda se torna ainda mais complexo. Tá? Então, esse curso de relações abusivas, avaliação e intervenção vem para tentar trazer subsídios para a gente atuar com mais segurança, né? Com mais propriedade, no entendimento aí da complexidade do tema. Tá? Eu pensei nessa primeira palavra, e avaliação, porque a gente muita demanda dos profissionais em ter recursos para intervir, mas eu entendo que para a gente ter recursos práticos de intervenção, a gente precisa ter alguns recursos de avaliação bem feitos, né? E entender também que a avaliação e a intervenção, elas trabalham juntas, né? Elas trabalham a todo momento, dando uma suporte para a outra, tá? Então, eu entro, né? Eu inicio o nosso curso com essa parte mesmo que eu chamo de mapeamento, tá? De alguns conceitos, de algumas ideias básicas para a gente poder entender as dinâmicas da violência, das relações abusivas, da intimidade, da conjugalidade, tá? Para nas aulas posteriores a gente ter mais recursos de intervenção, tá? Então, assim, como eu montei o cronograma dessas aulas, né, divididas em 4 módulos, o primeiro a gente vai mapear um pouco o que se sabe acerca da violência, né, das tipologias, das conceitualizações e conceitos acerca do tema, tá? Trazendo um pouco aí do que eu tenho estudado, tanto mestrado, doutorado, eu trabalhei a questão da violência, tá? E da violência, dessa violência sutil, dessa violência do abuso, tá? Eu vou explicar ao longo das aulas essa minha experiência e trazer esses exemplos para vocês. Então, nessa aula, na aula 1, vou falar um pouco da violência especificamente. Não tem como a gente falar exatamente de relações abusivas, né, que são um subtipo de violência, né, sem trazer um mapeamento mais amplo, tá? A gente tem que entender que para a gente atuar, a gente precisa avaliar que aquele problema que, de certa forma, apareceu para a gente lá no consultório, ele é a ponta de um problema muito mais amplo, de um problema social, né? De um problema de saúde pública. A violência hoje é considerada um problema de saúde pública, né? Então, quando a gente vem procurar recursos para intervir no nosso consultório particular, que eu imagino que seja a demanda de alguns de vocês, a gente precisa entender que para trabalhar com esse tema, a gente precisa entender que ele está associado a uma temática muito mais ampla, né? Ele é uma das pontas desse emaranhado, tá? Entender também que a gente precisa trabalhar em rede, tá? Que a gente precisa mapear aí nos diversos municípios. Eu vi vocês chegando, vocês estão, né, estão em diversas regiões aí do Brasil, trazendo aí a riqueza, né, desse país e dessas múltiplas políticas, né, relacionadas aos estados e municípios. Então, é importante que vocês se atualizem e entendem como que está a dinâmica do suporte à violência no município de vocês, tá? Redes de apoio, eu vou falar um pouco isso ao longo das aulas, tá? Essa aula 1, então, ela serve aí de base para a gente entender esse tema, as tipologias, como que isso tem sido estudado, não só no Brasil, como mundialmente, tá? Na aula 2, a gente vai falar especificamente do tema do nosso curso, que são essas relações abusivas e intimidade, né? A característica desse tipo de violências, que é uma violência sutil, né? Que muitas vezes é sutil, algumas vezes não, algumas vezes é muito imperativa, né? Mas as relações, o abuso de uma forma geral, né? E eu vou falar sobre isso, que ele não é só nas relações de intimidade, a gente tem as relações abusivas na escola, né? A gente tem as relações abusivas no trabalho, né?
na família de uma forma geral e também nas relações de intimidade, né, conjugais. Né? Mas aí eu vou tentar contextualizar, não trazendo somente para as relações íntimas, né, entre parceiros íntimos. Acredito que a maioria de vocês procurou tentando pensar intervenções nessa dinâmica de casal, né, ou de parceiros, tá? Mas eu vou ampliar isso um pouco mais, trazendo também essa questão do abuso nas relações familiares, de uma forma geral, nas relações até de amizade, né, que também são possíveis, de terem relações abusivas, né? E entender a característica dessa violência, né? Que é basicamente caracterizada por essa violência sutil, psicológica, né? E pelo ciclo, né? O que caracteriza, o que dimensiona esse tipo de violência, né? É a questão do ciclo. A gente vai falar bastante disso. Né, tem teorias diferentes acerca desses ciclos, tem modelos de ciclos diferenciados, nós vamos discutir os dois principais, tá? Mas então a aula do 2 fica nessa temática também mais teórica acerca da conceituação das relações abusivas, ok? A aula 3 nós vamos falar sobre as relações, tá? A característica das relações interpessoais, tá? Trabalhando um pouco alguns conceitos introdutórios mesmo, acerca da concepção da própria psicologia social, de como a psicologia social vê o entendimento do encontro entre as pessoas como um recurso potente de ação, né? De cuidado, mas também de adoecimento, tá? Então, nessa aula 3, a gente vai falar um pouco de como, né, a psicologia clínica, a psicologia social se uniu aí para trabalhar as relações de uma forma geral, entender que hoje, quando a gente pensa em doença mental, né, em adoecimento, em sofrimento, a gente entende que esse sofrimento ele não é único, ele não é isolado no sujeito, né, individualizado, ele está nas relações, ele está nessas dinâmicas de comunicação, né? Então, se tem a noção de que o sofrimento, que o adoecimento, ele um distúrbio da comunicação e precisa ser entendido dessa maneira, tá? Então, na aula 3, a gente vai trabalhar aí um pouco da concepção de psicologia social em atendimento, trabalhando algumas questões de família também, alguns recursos mínimos de entendimento das relações familiares, tá? E também trabalhando alguns conceitos de intimidade, de conjugalidade, para a gente poder entender o que está associado aí quando a gente fala de relação, de relacionamento, de trocas, né, de trocas íntimas, de trocas de afeto, né, de confiança, tá? Então precisamos dar essa base aí. E a aula 4, aí, de uma forma mais concreta e mais diretiva, recursos mesmo de intervenção, tá? Mas eu gostaria que vocês ficassem atentos e atentas, que eu vou estar discutindo avaliação e intervenção a todo momento, tá? Quando eu estou lá na primeira aula falando de violência, caracterizando violência, eu estou também trabalhando recursos de intervenção, tá? Então, assim, uma coisa não está dissociada da outra, né? Ou vem primeiro, depois vem segundo, né? A gente trabalha na perspectiva da avaliação avaliação interventiva, né? Desde o primeiro momento que eu atendo uma pessoa, né? Desde a primeira pergunta, né? Que a gente sabe que as primeiras perguntas têm um intuito muito da avaliação, a gente está intervindo, né? Ainda mais na área né, mais na área das terapias cognitivas, né, que a gente sabe que é um processo colaborativo, né? Desde a primeira pergunta, quando a gente recebe lá o nosso paciente na clínica particular, desde a primeira pergunta que a gente faz, a gente tem o objetivo de recolher informação para nós, né? Para nós, enquanto clínicos, montarmos aí um entendimento do que está acontecendo e para poder ter recursos de ação.
Mas essa pergunta ela não tem um objetivo só para mim, enquanto terapeuta. Eu preciso fazer com que essa pessoa que está ali na minha frente também, junto comigo, né, aprenda, reflita, né, perceba certas questões, né, no entendimento ali para ela também. Tá? Então, a avaliação ela também é uma intervenção, já é um processo de aprendizagem ali para aquela pessoa e para nós também. Tá? Mas na aula 4 a gente vai trazer alguns recursos mais concretos, tá? Formulário de conceitualização de caso para casais, né, registro de pensamento relacional, que é um registro bastante interessante para a gente fazer, tanto para aqueles que estão com interesse de atender nessa temática com casais, né? Mas também é um recurso também muito útil para quem atende individualmente, tá? Como eu disse para vocês, quando eu me apresentei, eu sou terapeuta de família de casais, então eu puxo sardinha para esse lado dos atendimentos em conjunto, né, nas relações. Mas eu também sou psicóloga clínica individual, então eu tento puxar também recursos que possam ser utilizados dessas maneiras, tá? Então, por exemplo, vou explicar o registro de pensamento relacional, ele é muito legal quando a gente consegue fazer com o casal, quando o casal está ali presente, mas ele pode ser feito também individualmente, né? Só que vai ser com base em inferências, eu vou explicar isso na aula 4, tá? Conceitualização de casos e alguns entendimentos aí das primeiras sessões. A gente está falando de violência, né? A gente está falando de relações muito tensas, né, que precisam de um cuidado muito grande. A gente vai falar sobre isso do ponto de vista ético, do ponto de vista da segurança das pessoas que a gente atende e do ponto de vista da nossa própria segurança também, tá? Porque a gente tem que pensar nisso, ok? E aí eu vou discutir um pouco as primeiras sessões, as sessões em crise, né, no contexto de crise, e trabalhar também o entendimento da rede e de possibilidade de atendimento aí acerca dessa temática, ok? Vou falar um pouco das questões, sim, relacionadas à família de uma forma geral, tá? As relações que a gente chama de tóxicas, né? Com dificuldades aí de manejo, de entendimento, de limites, não especificamente em relação às mães abusivas, né? A gente pode estar trazendo exemplos acerca desse tema, mas se eu pontuo muito especificamente, a gente também tem as mães narcisistas, mas também temos os filhos narcisistas, e aí a gente começa a ampliar a temática, e aí vamos trazendo esses temas assim em paralelo, ok? É um prazer, será um prazer, tá? Continuar e caminhar com vocês sobre essa temática, tá? Espero que vocês aproveitem e que a gente consiga fluir de forma a discutir essas diversas demandas de vocês, tá ok? Assim, é um tema muito complexo, é um tema muito amplo, tá? O objetivo aqui é a gente, de certa maneira, introduzir alguns recursos básicos de ação, né? Mas eu tive que condensar muita coisa, ser didática, tá? Não vou conseguir, né? Como em nada, dentro da própria psicologia, e ainda mais quando a psicologia se associa com a temática da violência, a gente nunca consegue responder a todas as perguntas, né? Ou a todas as questões, a todas as dificuldades. Mas o que eu pensei justamente na organização da aula é justamente dar né, uma ampliação de subsídios e de possibilidade de leitura dessa dificuldade, para aí a gente ter recursos para entender melhor. Seguindo, né? Então, assim, primeiro cuidado, primeiro, né, aspecto que eu gostaria de frisar muito, que eu considero introdutórios para a gente poder lidar com esse tema da violência, das relações abusivas e das relações de uma forma geral, né, que eu gosto de abrir, de certa maneira, nos meus cursos, porque a gente, às vezes, se preocupa pouco ou de forma superficial com a questão do cuidado ético, né? Então, assim,
Um bom profissional precisa cuidar muito da ética profissional, né, da ética da profissão e a ética também das relações entre as pessoas, né, do cuidado aí com o que a gente faz, né? Então, precisamos muito nos abraçar, né? Nos abraçarmos enquanto profissão, né? E nessa perspectiva ética, tá? Então, assim, é um tema muito difícil, que exige, às vezes, sigilo, exige, às vezes, quebra de sigilo, né? Exige compartilhamento de informação, tá? Quem trabalha com relações e quem trabalha com relações violentas, né, precisa saber compartilhar essas informações, né, de uma forma ética, de uma forma cuidadosa, de uma forma a cuidar, né, a proteger as pessoas que a gente atende, tá? Então a gente tem que não só estar muito juntos, né, do código de ética da profissão, né, estar familiarizado, mas não é um saber, como é que eu vou dizer, operacional de ler e de entender cada artigo que está ali descrito, né? É um entendimento global do que aquilo pede de nós enquanto profissionais, né? A gente vê outros profissionais da área da saúde, muitas das vezes, não é reclamando, mas questionando a questão do sigilo da profissão, né? Eu entendo que a gente precisa se proteger, que as informações que a gente lida são, de fato, muito íntimas, muito profundas, né? Mas eu acho que, muitas das vezes, nós profissionais, a gente se esconde através dessa questão do sigilo, e isso faz com que a gente não desenvolva habilidades de comunicação com outros profissionais de saúde, por exemplo, ou de segurança pública ou de assistência social. Logicamente, aquilo que é falado para nós, a gente não pode compartilhar daquela maneira, né, que está sendo dita ali. Mas tem como a gente passar algumas informações, alguns subsídios que possam orientar também outros profissionais de saúde acerca do funcionamento, tá? Falando muito, não sei se é a realidade de vocês, mas eu dou muita aula para quem trabalha, profissional que trabalha no CREAS, no CRAS, né? Em municípios pequenos, né? Sou mineira, e Minas é o estado que tem mais municípios, então, às vezes, eu tenho alunos de pós ou mesmo final de graduação que vão ser o profissional da saúde mental de um município de 2, 3 mil habitantes, que talvez seja o único profissional né, psi daquele município. Então, a gente precisa, né, de certa forma, capacitá-los para se comunicar com outros profissionais aí da saúde pública ou da assistência social, tá? Saindo um pouco aí e ampliando, porque quando a gente fala de violência, a gente está trabalhando, né, uma esfera ampla de entendimento e de intervenção, tá? A forma como eu montei esse curso, eu acho, né, dar subsídios a vocês, tanto para o atendimento individual de consultório, como atendimento casal de consultório, mas para aqueles também que trabalham em prefeituras, em municípios, tá? Em ONGs, né? Nessas outras frentes aí de trabalho da psicologia. Então, cuidado ético, a gente tem que abrir os cursos falando sobre isso, né? A gente lida com sofrimento, a gente lida com violência, a gente lida com expectativas, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso tudo. Para a gente trabalhar com violência e para a gente trabalhar com relações, a gente precisa entender que tem um referencial teórico e prático, tá? Muito denso, muito numeroso, tá? E diluído, né? Em várias perspectivas, inclusive teóricas, tá? Não sei se vocês conseguiram já, né, dar uma olhada na bibliografia, nas referências bibliográficas, aí tem um pouquinho né, de entendimento de psicologia social, um pouco de sociologia. Nós temos, né, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental,
bebo dessa fonte, não vou negar, tem muita referência nessa área, mas a própria TCC, para se organizar para o atendimento dessa demanda, bebeu de outras fontes, né? Como né, a terceira onda, de certa maneira, ela revisita, né, entendimentos, por exemplo, da área da Gestalt, né, do humanismo de uma forma geral, né? Nós temos aí, trabalhando nesse tema das relações abusivas, por exemplo, a terapia do esquema, tá? Nós temos um livro de terapia do esquema para casais, que está na bibliografia, que para quem tem atendido nessa área, vale super a pena a compra, tá? Da Kelly Paim, lá do Rio Grande do Sul, trabalhando um pouco. Tem um capítulo só sobre relações abusivas, tá? Então, assim, para eu montar essa aula para vocês, eu tive que trazer um arcabouço teórico aí da própria psicologia social, da psicologia clínica, né? Das terapias de família, tá? Das teorias da comunicação humana, porque a violência é uma forma de comunicação. Eu vou falar disso, acho que na aula 3, mais especificamente, de como, na verdade, a violência, os relacionamentos abusivos, eles são uma forma de comunicação, né? Então a gente precisa, de certa maneira, ler dessa forma, tá? E aí, para a gente poder intervir, a gente tem que integrar, tá? Mas eu gosto de trazer essa questão das abordagens integrativas, que de certa forma, são uma tendência dentro da psicologia e da psicologia da terapia cognitiva, de uma forma geral, mas eu gosto de explicar um pouco o que é a integração, né? A integração não é uma bagunça teórica, não é um pouquinho de cada coisa, né? Para você integrar, você tem que aprofundar muito, você precisa conhecer muito, né? De várias coisas. Então, integrar não é fácil. A gente só consegue integrar de fato a partir do momento que a gente consegue aprofundar, entender, né, e estudar muito, para ali a gente conseguir puxar técnicas específicas de diversas abordagens, tá? A TCC, de uma forma geral, a terceira onda é muito nesse sentido, né, nas práticas contextuais, no entendimento contextual aí das dificuldades, né? Elas têm se caracterizado dessa maneira, e quando a gente vai trabalhar as relações, né, isso fica ainda mais nítido, tá? Nas relações violentas, nas relações de intimidade, nas relações sexuais também, no entendimento dessas dificuldades, a gente precisa integrar diversas abordagens, né? Então, por exemplo, para o entendimento né, os primeiros entendimentos das relações familiares e de casal vieram da própria psicanálise, né? Vieram do entendimento, a própria questão da sexualidade, né? A sexualidade de uma forma geral e o processo terapêutico bebeu muito da fonte, né, das ideias de Freud, né, de que a psicologia sexual ela né, que a sexualidade ela é desenvolvida, né, ela tem processos. Então, assim, a gente integra isso um pouco, né, mas considera também a importância aí, ao longo disso tudo, de uma prática colaborativa, né, de uma prática de construção conjunta e de um entendimento e de saídas possíveis, no caso, para essas questões relacionais. Tá bom? Então, assim, aspectos introdutórios que eu espero que vocês tenham em mente ao longo de todo o nosso curso, né? Que é importante a gente ter esse cuidado ético, que é importante a gente saber que a gente vai ter que estudar muito, né? Né, um estudo abre a porta para outro e para outro, né? Num túnel aí de complexidade mesmo, e que a gente precisa integrar, tá? Agora, como que essa integração ela pode ser de fato possível e me dar segurança? Quando eu me aproprio desse referencial teórico e me utilizo enquanto recurso,
né? Então, nessa perspectiva, a gente não tem, né? Eu acredito que vocês já tenham essa ideia como quebra, né? De neutralidade. A gente já não se coloca nesse lugar, né? De neutralidade, né? De distanciamento em relação aos nossos pacientes, clientes, né? Em relação ao sofrimento e às temáticas que vem para a gente atender, né? Então, a gente entra junto ali para poder construir mudanças, né? Ou construir entendimentos e possibilidades de mudança, tá? Ou seja, querendo dizer que para a gente integrar, a gente precisa se colocar também, tá? Então, a gente como um recurso de ação. Para trabalhar terapia de casal e família, tá? Eu sei que muitos de vocês não têm essa pretensão, pelo menos agora, né? A ideia é que vocês, né, complementem os atendimentos individuais, mas para quem trabalha com relacionamentos, quer dizer, de uma forma geral, e o atendimento de vocês, mesmo individual, também tem os relacionamentos como pano de fundo, ou como contexto mesmo de queixa, né? A gente precisa também estar nessa relação, a gente também se coloca, né? E a gente sabe, né, para quem tem mais ou menos experiência, que a gente tem um papel muito importante na vida das pessoas, né? Com mais e menos resistência, né, na procura pelo atendimento da psicologia, né, o atendimento em saúde mental proporcionado pela psicologia. A gente ainda tem muitos desafios, né? A gente ainda tem uma concepção social de que ou que não adianta nada, ou que eu não sou doido, então não preciso de psicólogo, né? Ainda isso é forte, infelizmente, mas a gente também tem tido grandes avanços no entendimento que as pessoas estão nos recorrendo, né? Com mais facilidade, né? Isso tem sido disseminado a importância do cuidado em saúde mental, né? Mas, enfim, quando a gente atende as pessoas, a gente está se relacionando com elas, né? Então, entender um pouco mais dessa relação nos ajuda a construir a relação terapêutica e a ajudar as pessoas também a terem um pouco mais de consciência aí como um processo de atenção, né? Uma atenção maior às relações, tá? E por isso a gente vai falar, principalmente nas duas últimas aulas, muito da comunicação, tá? Importância da comunicação humana, características dessa comunicação e também recursos de intervenção para modificação de comunicação disfuncional, tá bom?